Galera, se você é que nem eu, deve gostar da renda fixa porque o investimento é tranquilo, que a gente investe sem medo e a gente está num momento muito bom porque a taxa Selic, que é o índice que define normalmente, a rentabilidade desses investimentos, foi mantida em 15%. Então hoje eu quero falar 3 opções de renda fixa que estão pagando mais de 1% ao mês. Uma delas paga 1,6% ao mês, mesmo sendo renda fixa, hein? Bora lá! Só para lembrar, a renda fixa são os investimentos onde você aplica seu dinheiro e já sabe quanto ele vai render. Esses investimentos são mais seguros, são indicados principalmente para quem está começando, porque tem menos volatilidade, não tem aquela variação toda que tem na renda variável. Renda variável, seu dinheiro pode subir ou cair. Renda fixa, a rentabilidade é sempre positiva. Dentro do grupo de investimento de renda fixa, a gente tem basicamente 2 grupos que são os investimentos que têm cobertura do FGC e os que não têm. Os que têm FGC são mais seguros, mas em compensação, os que não têm FGC costumam ter uma rentabilidade maior. Eu vou falar aqui 2 renda fixas que têm cobertura do FGC, que estão pagando mais de 1% ao mês, e depois eu vou falar uma renda fixa que não tem cobertura do FGC, mas tem uma outra garantia que é considerada por muita gente uma garantia até melhor que o FGC, e essa terceira opção está rendendo mais de 1,6% ao mês. Só lembrando que eu não vou considerar aqui esses investimentos promocionais que rendem 120%, 130% do CDI, mas que são sempre com limite de valor e de prazo. Normalmente essas ofertas aí são uma estratégia dos bancos para você abrir conta lá. Mas eu vou priorizar aqui os investimentos que não têm limite nem de valor, nem de prazo. Primeira opção aqui, hoje a gente tem algumas opções de CDB pagando 105% do CDI. O CDI é um índice que hoje está em 14,9%, um pouco abaixo da Selic. Se o CDB paga 105% do CDI, é só a gente ir na calculadora e fazer lá 14,9 vezes 105%. A gente vai chegar em 15,64% ao ano. O CDB tem dedução de imposto de renda, então se você deixar seu dinheiro investido lá por um tempinho legal, você vai ter que pagar mais ou menos 15% de imposto sobre o seu lucro. Então, a gente vai pegar aqui o percentual de rentabilidade, que é 15,64%, menos 15%, vai dar 13,29% ao ano. 13,29% ao ano equivale a mais ou menos 1,04% ao mês. Ou seja, se você investir num CDB que paga 105% do CDI, você já vai ter uma rentabilidade líquida de mais de 1% ao mês. Duda, onde tem CDB rendendo isso? Normalmente tem no Banco Sofisa e no Banco Daicoval, que são 2 bancos muito bons, seguros, tradicionais até, e que eu tenho uma grana investida tranquila lá. Dos 2, eu prefiro o Sofisa, porque eles costumam dar bônus para quem abre conta lá e investe uma grana. Vou deixar o link dos 2 aqui na descrição, tanto do Sofisa quanto do Daicoval, para você abrir sua conta e investir num CDB desses. A segunda opção, que é uma das minhas rendas fixas com FGC preferidas, é a famosa LCI e LCA também. É outro investimento super tranquilo, conservador, seguro, mas tem a vantagem de ter isenção do imposto de renda. Hoje tem vários bancos oferecendo LCI e LCA com rentabilidade de 95% do CDI. Ué, Duda, mas rende menos que o CDB? Não. Lembra que eu falei que LCI não tem imposto de renda? CDB tem. Então, uma LCI que paga 95% do CDI rende mais que um CDB que paga 105% do CDI. Vamos calcular? Se o CDI está 14,9%, é só a gente ir na calculadora e digitar 14,9 vezes 95%. Vai dar 14,15% ao ano. Mais que os 13,29% do CDB. E 14,15% ao ano equivale a 1,10% ao mês. Mais um investimento top, seguro, que paga mais de 1% ao mês e tem FGC. E o terceiro investimento que eu quero falar, esse para mim é o melhor de todos, porque tem uma rentabilidade absurda, mesmo sendo renda fixa. A única diferença é que ele não tem cobertura do FGC. São as ofertas de CRI da Inco, que é a maior plataforma de investimentos coletivos do Brasil. Eu tenho parceria com eles e gravo um vídeo por mês, porque é sim a minha renda fixa preferida e é justamente por isso que eu fiz parceria com eles. Se eu não gostasse, eu não divulgaria aqui. A Inco lança oferta toda semana
E um dos investimentos que eles têm, que é o meu preferido, é o CRI, que é um investimento mais ou menos parecido com a LCI, também é um investimento aprovado pelo Banco Central, também é um investimento no setor imobiliário, com a diferença de não ter cobertura do FGC. Os CRIs que a Inco lança normalmente tem uma rentabilidade de 100% do CDI mais 6,5% ao ano. Se o CDI está 15%, a gente vai somar mais 6,5% e isso vai dar uma rentabilidade de 21,5% ao ano. E o mais da hora é que, como a LCI, o CRI também é isento de imposto de renda. Então essa é a sua rentabilidade líquida final. E 21,5% ao ano equivale a 1,63% ao mês. É muita coisa. Aí, lembra que eu falei que esse investimento não tem cobertura do FGC, mas tem uma garantia que é considerada por muita gente uma garantia melhor que o próprio FGC? Pois é, chama garantia real. E funciona assim. Quando uma empresa do setor imobiliário lança um CRI, ou lança esse investimento aí, eles vão ter um valor para captar. Faz de conta que uma empresa precisa levantar 2 milhões. Eles vão oferecer esse investimento, só que eles precisam deixar algum bem como garantia para os investidores. Então, a empresa lança um investimento aí para captar 2 milhões, só que eles têm que deixar algum bem, tipo um terreno, um prédio, um imóvel, algum bem que é real, que existe como garantia. Por isso que eles chamam de garantia real. Aí, se as pessoas investirem e a empresa não conseguir devolver o dinheiro dos investidores, a justiça pode tomar deles aquele bem que foi deixado como garantia. E muita gente considera essa garantia melhor que o FGC, porque eu não sei se você sabe, mas por mais que seja da hora o FGC não tem dinheiro suficiente para pagar todo mundo se um banco grande quebrar. Enquanto a garantia real é sempre um bem que vale mais do que o valor que foi aplicado pelos investidores lá. E eu posso dizer que eu curto pra caramba a Inco, invisto lá desde 2022, hoje eu tenho 17 investimentos ativos e eu já fiz vários outros que já finalizaram o prazo e eu recebi direitinho o meu dinheiro, tá? E lá eu consigo ter uma rentabilidade média de 20% ao ano. Foi assim em 2023, em 2024, vai ser assim esse ano também. É uma instituição financeira registrada e regulada pelo Banco Central e eu não conheço ninguém que tem conta lá e não goste. São mais de 300 mil clientes já. Então, clica no link aqui da descrição para você abrir sua conta de graça na Inco. E se você usar o cupom PRIMOPOBRE, ainda vai ganhar um bônus de mais 1% sobre o valor do seu primeiro investimento. É top, eu gosto muito e dá para investir lá com valores a partir de R$500 por mês. Agora, 3 dicas importantes. Primeira, priorize as ofertas com grau de risco A ou B lá no aplicativo da Inco, porque esses são os investimentos que têm a garantia real. Segundo, não invista mais que 15% do seu patrimônio lá, porque a gente tem sempre que diversificar. Não importa quanto eu gosto de um investimento, sempre eu vou manter só uma parte do meu patrimônio lá, nunca um percentual muito alto da minha carteira. E terceiro, a Inco lança oferta toda semana. Então, em vez de investir um valor muito alto numa oferta só, é melhor você dividir o seu dinheiro em vários investimentos que são lançados lá. Assim você diversifica 2 vezes o seu dinheiro. Então é isso, pessoal. Se você é iniciante e está começando a investir agora, priorize o CDB ou LCI porque tem a cobertura do FGC. Se você já está investindo nisso e quer alguma coisa mais interessante, com uma rentabilidade bem melhor, abre sua conta na Inco, porque lá é uma renda fixa que rende. Tem vários investimentos na Inco que eu tenho uma rentabilidade melhor do que os de renda variável, tá? Clica aqui para ver um aulão completo sobre os investimentos para iniciantes. Aqui para você ver uma live com quase 3 horas onde eu explico tudo, o que é Selic, CDI. Aqui um bate-papo que eu fiz com um dos fundadores da Inco e aqui uma aula que pode ser interessante aí para você. Tamo junto!